6h44 da noite. Hoje é terça-feira. Agora é 8h44, né? Lembra? Cá? Quem foi, Branquinho? Quem foi, Branquinho? Preto. Foi lá o gato. Então nós vamos trazer a mensagem de reflexão para nós estar refletindo sobre as coisas. Luciano Basso convida a ser co-apresentador. Eu fico sem saber, porque eu não sei, o Luciano, qual que é a sua intuição, apesar que eles falam, né, pra gente fazer junto, mas é complicado. Eu não conheço a pessoa e eu fico sem saber se eu aceito e se nós vamos ter uma live em harmonia no propósito do meu canal, sabe? Então, uma boa noite para Zilda Marcelino, Marines Gomes, uma boa noite também. O gatinho saiu para lá. Esperar as pessoas chegar e vou trazer uma mensagem de reflexão aí para ajudar nós. Gente, eu quero falar com vocês que, em vez em quando, pode acontecer de eu trazer mensagem e depois eu ver que não era o que eu queria trazer. Porque é tanta coisa que a gente vê, eu vou falar com vocês. Por exemplo, eu trabalho muito, estou cansado, e em vez em quando eu coloco no meu telefone e eu vou dar uma cochilada, uma dormida e coloco o áudio para me escutar. E aí eu gosto da mensagem, tem hora que eu tento salvar a mensagem, eu não consegui salvar. Por exemplo, eu estou trazendo essa mensagem aqui do Billy Graham aqui, que eu gosto de escutar também, gosto de escutar do meu profeta. E eu estava escutando uma mensagem dele que ele estava falando das mãos, eu estou procurando aqui igual doido e não estou achando ela. Então é complicado, eu não soube salvar, eu dei uma cochilada, uma mensagem que ele falou das mãos, eu gostei, então eu estava querendo trazer ela, só que eu não estou achando. Então eu escrevi aqui e apareceu essa. Eu comecei a assistir ela e achei interessante também. Então eu vou dividir com vocês. Mas eu não assisti tudo, né? Então pode se acontecer. Teve uma mensagem aí que eu fui trazer, depois eu fui ver, não era o que eu queria. Coisas lá que eu não queria trazer para vocês. Mas pode acontecer isso, porque muitas vezes eu assisto junto com vocês aí, tá? E aí eu não tive tempo nem de fazer uma análise, né? Então eu já vou avisando. Essa parece ser boa também. Mas eu estava querendo uma das mãos que ele estava falando, eu achei muito interessante, mas eu não estou achando ela. Vou ter que pesquisar, ver se eu acho para me trazer para vocês. Eu gostei muito dela. Só que agora eu não estou conseguindo achar ela para vocês. Rosilene Lima. Boa noite, Rosilene. Sandra Mário. Então eu gosto. Lucielda Mota. Lucielda Mota. Uai, 38. A minha esposa chama Jusilene Mota, você acredita? Uma coincidência. David San. Nando Araújo. Uma boa noite para vocês aí. Então é isso que eu estou falando com vocês, porque o meu negócio de fazer uma reflexão sobre as coisas de Deus, sobre o dia a dia. Sebastiana Marques. Ontem eu trabalhei muito. Maria Silva. Deu um chuvão, a minha moto, o pneu da minha moto furou, gente. Deus é tão maravilhoso. Jeane Maria. Que mesmo eu com a respiração ruim, eu dei conta de empurrar a moto e levar no borracheiro. Mas ontem, graças a Deus, vocês acreditam que eu estava com a respiração boa? Deus é maravilhoso. Se eu tivesse com a respiração ruim, eu não dava conta de empurrar ela, não. E graças a Deus eu estava com a respiração boa. Então, naquela chuva, a minha moto furou, cortou o pneu da moto. Eu estava com 2 entregas para fazer.
E graças a Deus deu tudo certo. Eu estava falando com a minha esposa, tem hora que eu não tenho tempo nem para dar atenção suficiente para ela. João Moreira, a Natália, a Natalina Ferreira, Gil. E aí, graças a Deus, eu cheguei bem em casa. Gil, Nandinho, Dil. Então, gente, eu vou trazer a mensagem porque senão eu acho que pode ser que tome muito tempo nosso e talvez não dá nem para me comentar e, se possível, talvez eu traga até 2 mensagens, tá? Então vamos lá, porque pode ser que ela seja grande, eu não sei. Então vou virar a câmera. Alguma coisa eu posso comentar, né? Deixa eu virar a câmera já de uma vez. Então vamos lá. Era outra que eu ia trazer, mas eu não achei ela. Na hora que eu achar, eu trago. Então vai ser essa aqui hoje. Ou penduradas no pescoço, mas não conhecemos realmente Jesus. Você sabe, quando você chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, há uma enorme estátua de Jesus. É um marco do Rio, de dia e de noite. Ela tem 40 metros de altura. São 40 metros de uma ponta dos dedos à outra, com os braços estendidos. Alguém chamou este ano, neste país, de o Ano de Jesus. Uma das emissoras transmitiu recentemente uma minissérie sobre Jesus. Minha filha escreveu um livro chamado Só Me Dê Jesus. Há um movimento entre os adolescentes que faz a pergunta: o que Jesus faria? Quase todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas milhões não sabem realmente quem ele é. Eles não o têm em suas vidas e em seus corações. E o mundo hoje está à procura de um Messias que venha nos salvar. Muitos anos atrás, o profeta Ezequiel disse: procurei entre eles um homem, mas não encontrei nenhum. Em outras palavras, Deus estava procurando alguém sobre quem ele pudesse colocar sua mão, abençoar e usar. E ele não encontrou ninguém disposto a se render completamente e entregar sua vida a ele. O mundo hoje, se você ler os jornais e assistir aos telejornais, está correndo loucamente rumo, eu creio, ao Armagedon. Essa noite, no Oriente Médio, estão lutando de novo pelas mesmas coisas pelas quais lutam há centenas de anos. Tiveram reunião após reunião, trégua após trégua, tratado após tratado e promessas feitas por todos os lados. Mas de alguma forma, eles não conseguem parar de lutar. Veja, o homem é um fracasso moral. Deus é a nossa única esperança. Os planos de Deus. É sério que você está pagando taxa elevada em maquininha de cartão? A Infinity Pay é investimento. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à sua direita, no céu, está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à Terra pela primeira vez, e que ainda é rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana. Deus prometeu que ele será o futuro governante do mundo. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano, 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos todos os dias remonta ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre Jesus. Em março e abril, as revistas Newsweek e US News and World Report publicaram reportagens de capa sobre ele. Na sua matéria de capa sobre ciência e ideias, a US News trouxe o título: Por que Jesus morreu? Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Essa é a pergunta que você tem feito?
Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história humana do que qualquer homem que já viveu? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 160 quilômetros. Ele é apenas um herói popular ou um revolucionário? Ou ele é quem disse ser o Filho do Deus vivo? Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano. Ele era o homem representativo. Ele era o homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores. As Escrituras dizem 83 vezes no Novo Testamento que ele é chamado de Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos lembram de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele teve fome. A Bíblia ensina que ele estava cansado. Na parte de trás de um barco ele dormia. Ele conheceu as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único Filho de Deus antes que o mundo existisse ou antes que a raça humana existisse. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essas palavras, Jesus se separou de qualquer outra pessoa que já viveu. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sempre sou o eterno presente. Não há passado com Jesus e não há futuro com Jesus. Tudo está no sempre presente. E Ele está falando com você essa noite. E Ele está falando com todos nós, coletivamente e individualmente. Em Colossenses 1 diz: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Todo este estádio se despedaçaria se não fosse pelo fato de que é Ele quem o mantém unido. A declaração de Pedro em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele veio a Belém, aquilo não foi o seu nascimento ou o seu começo. Ele já existia. Aquilo foi sua encarnação. Quando Jesus veio a Belém, não foi o lugar de sua origem, foi sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, é interessante para mim que Jesus nunca pediu desculpas pelo pecado. Ele desafiou outros a provarem qualquer erro em seu pensamento ou em qualquer coisa que ele tenha feito. Como explicamos Jesus em comparação com qualquer outro indivíduo que já viveu? Como explicamos Jesus em relação a qualquer outra pessoa? Qual é a causa básica do ódio, da ganância, da luxúria, da guerra hoje, da injustiça racial e da divisão racial? Jeremias deu a resposta. O coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O rei Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse: fui formado na iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 15 que do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu acho que precisamos fazer algo a respeito das armas. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema mais profundo está em nossos corações. Pois do coração procedem maus pensamentos e homicídios. Tem uma ferramenta que se chama HeyGen, que ela cria vídeo no seu lugar. Olá, o que você está vendo aqui agora? E adultérios, e furtos e blasfêmias. Todas essas coisas vêm do coração dos homens e das mulheres. Como você explica a Jesus sua autoridade? Ninguém jamais falou como este homem falou, diz João 7.
ele perdoava pecados, nenhum outro profeta jamais perdoou pecados. Maomé não tentou isso. Buda não fez isso. Ninguém mais na história jamais disse: teus pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava revolto e a tempestade rugia, ele apenas levantou a mão e disse: cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou e a tempestade cessou. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Toda pessoa doente que veio até ele com fé e que ele tocou, foi curada. Mas e quanto à sua morte? Diferente de qualquer outra pessoa que já existiu. Veja, Jesus foi executado. Ele foi tratado como um criminoso. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Você consegue imaginar uma pessoa sendo a própria encarnação do pecado? Foi isso que Jesus foi na cruz. Isaías 53 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em 1 Pedro 2,24 está escrito: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Miqueias diz que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Eu estava lendo hoje sobre um lago na Rússia, que é o ponto de água mais profundo do mundo, com milhares de metros de profundidade. Nossos pecados estão sepultados nas profundezas do mar. As Escrituras dizem que por causa do que Cristo fez na cruz, ele se fez pecado por nós. Ele foi executado por você. Ele tomou o seu juízo e o seu inferno. Você nunca precisará ir para o inferno. Você nunca precisará comparecer diante do grande trono branco se estiver em Cristo. Mas ele dissesse bem, né? Todos que estiverem em Cristo. Todos que estiverem em Cristo não vai para o inferno. Então a pergunta que eu quero fazer essa noite para você aí do outro lado: o que você está fazendo para estar mais próximo de Deus? Nós estamos agora em fevereiro aí, carnaval. As minhas lives é tudo ao contrário. O TikTok tá falando aí para fazer live aí de carnaval, sei lá o que. Eu não vou fazer, não. A minha live é coisa de Deus espiritual. Eu sempre vou estar trazendo aqui é coisas de Deus. Se o mundo está correndo para um lado, o cristão está correndo para o outro lado. Nós somos a minoria. Nós não somos a maioria, não. Então, a reflexão nossa é essa aí, sempre vídeo de reflexão, né? Deus morreu por nós, limpou nosso pecado. Mas quem estiver em Cristo, aí sim, ele não vai no inferno. Mas se tiver, ele já deve falar aí, com certeza, né? todos os outros irão. A Bíblia diz que chegará o dia em que ele julgará o mundo inteiro. E você estará diante de Deus no grande julgamento. Centenas de vocês que estão aqui esta noite. E você não estará com uma grande multidão como essa. Você diz: vamos nos divertir quando chegarmos lá. Não, você estará sozinho. Você vai estar diante de Deus sozinho e prestar contas do que fez com Jesus e de como viveu a sua vida. E muitos de nós vamos ficar terrivelmente decepcionados e vamos clamar por misericórdia, mas será tarde demais. A Bíblia diz que clamaremos para que as rochas e as montanhas caiam sobre nós e nos escondam daquele que está assentado no trono, mas não poderemos. E a crucificação de Cristo é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque parece loucura. A Bíblia diz: para os que perecem é loucura. Muitos aceitam os ensinamentos de Cristo quando ele diz: amem uns aos outros, mas param na cruz. É na cruz que você precisa chegar antes de realmente conhecê-lo. E você precisa confessar que é um pecador e precisa se arrepender do pecado.
E a palavra arrependimento significa que você se volta, que você muda. Você está indo em uma direção na sua vida e está disposto a ir em outra. Você arrepende do seu pecado e você vira uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas que você fazia, você passa a não fazer, porque você é um filho de Deus, né? Então, nós estamos nessa terra aqui, passando a nossa vida. Você já escutou falando lá, né? Escrito no livro da vida. Cada pessoa que está nessa terra é um livro da vida. E cada pessoa escreve no seu livro o que você fez. E o que você está fazendo hoje aí, do outro lado? Na sua vida, do livro da vida sua. Você está fazendo coisas boas que agregam ao Senhor? Não é caridade, não. Caridade não vai levar ninguém para o céu, não. Estou falando é ser melhor para Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é ser obediente à palavra de Deus. Obediência. Eva não foi obediente à palavra de Deus e trouxe morte para nós. Toda geração hoje, se tem alguém doente, foi por causa da desobediência da palavra de Deus. Então, primeira coisa, você é obediente à palavra de Deus? O que você está escrevendo na sua vida, no livro da sua vida? É coisas boas para Deus? Porque através do livro da vida você vai ser julgado pelas suas ações. Vamos deixar ele continuar lá. Você diz, mas Billy, eu não tenho essa capacidade. Eu tentei mudar. Eu tentei melhorar, mas não consigo. Não, você não consegue. Mas Deus vai te ajudar se você se submeter a Ele e disser, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda até para me arrepender. Eu preciso da tua ajuda até para ter fé. Para crer com o tipo de fé que eu devo ter. E você? E então há a ressurreição dele. A Bíblia diz que o levaram e o sepultaram após sua morte. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo esta noite. Se você não quer aumentar as suas vendas e o seu lucro no Mercado Livre, pode pular esse vídeo. Agora, se você quer crescer... Quando alguns dos discípulos foram até o túmulo onde ele foi sepultado, havia 2 homens ali, 2 anjos, que disseram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus está vivo. E o que inspirou os discípulos a irem pelo mundo inteiro com o Evangelho foi a ressurreição. Estamos falando de um Cristo vivo, que pode entrar na sua vida e no seu coração hoje, Sim. e te transformar, e transformar sua família, e transformar seu bairro, e transformar Nashville, e transformar o centro do Tennessee, e transformar todo o país, se o deixarmos. A Bíblia diz que, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você precisa crer que ele não apenas morreu, mas que ressuscitou. Isso é metade. Uma metade é que você se arrepende. Você vem e diz, ó Senhor, eu sou um pecador. Me arrependo por ter pecado. Por favor, me perdoa e me ajuda a mudar. Mas então você precisa viver a vida. E ali o Cristo ressurreto está, através do Espírito Santo, para te ajudar a viver a vida depois que você veio a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então ele não é Deus. E a tremenda força na história permanece sem explicação. O apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. Ele odiava Jesus. E um dia houve uma luz brilhante, e ele caiu de joelhos e soube que era Jesus. E ele disse, quem és tu, Senhor? Em Atos, capítulo 9. E essa é a pergunta que você precisa responder.
Quem é Jesus? Essa é a pergunta da nossa geração. Quem é Jesus? Jesus afirmou. Se Jesus afirmou ser Deus sabendo que não era, ele foi um enganador. Se ele achava que era Deus e não sabia a diferença, ele era um lunático. Jesus foi quem disse ser Deus manifestado em carne. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, que criou as estrelas e os planetas e todo esse universo, e que sustenta tudo isso. Ele é aquele que quer entrar na sua vida e no seu coração hoje à noite de uma forma nova. Ah, talvez você seja membro da igreja, talvez você tenha sido confirmado e batizado e feito todo o resto, mas lá no fundo, você simplesmente não tem certeza. Você não tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus. Você não tem certeza de que escapará daquele grande julgamento. Você precisa encarar a pergunta que Pilatos fez. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Pilatos lavou as mãos. Esta noite, você pode lavar suas mãos e sair e deixar o estádio e voltar à vida antiga. E nada terá acontecido. Mas Paulo estava temeroso. Ele tremia, estava atônito, estava maravilhado. Mas ele fez a pergunta certa. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus lhe disse, levanta-te e vai. E é isso que Jesus está dizendo a você nesta noite. Lá nas arquibancadas e aqui embaixo neste campo. Levanta-te e vai. Levante-se do seu assento e faça um novo compromisso com Jesus. E tenha certeza de que seus pecados foram perdoados. Veja, esta pode ser a única chance que você terá. O resto da sua vida é esta noite. Você pode não conseguir voltar a essas reuniões nesta semana. Você talvez nunca mais tenha outro momento como este, quando o Espírito Santo está falando com você, como está falando esta noite. E Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo na porta do seu coração nesta noite. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer mudar sua vida. Ele quer ter um impacto na sua comunidade, na sua família e na sua vida. Ele quer te dar paz e alegria que você nunca conheceu antes. Ele quer perdoar todos os seus pecados e quer te dar a certeza de que, se você morrer esta noite, irá para o céu. Você pode ter essa certeza esta noite antes de sair daqui. E eu vou te pedir que faça algo que talvez seja muito difícil para você. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava morrendo por você. Porque ele te amou. E ele está te pedindo que venha e abra seu coração para ele esta noite. E se há qualquer dúvida na sua vida sobre seu relacionamento com Cristo, levante-se do seu assento agora mesmo e venha ficar aqui na frente, neste lindo campo que prepararam. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Venha e fique aqui. E eu vou dizer uma palavra para você e fazer uma oração com todos vocês e dar um material para te ajudar na sua caminhada nos próximos dias. Levante-se e venha agora. Homens, mulheres, jovens, centenas de vocês, apenas levantem-se e venham ficar aqui. É só isso. Por esse ato, você está dizendo a Deus, eu abro meu coração para Jesus, que morreu por mim e que ressuscitou e que está vivo esta noite. E Ele está batendo à porta do meu coração. Eu posso sentir isso. Levante-se e venha. Vamos esperar por você agora. Se você veio com um grupo, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Há tempo de sobra. Este é o momento mais importante da sua vida. Não perca. Rápido. Lá de cima das arquibancadas, levante-se e venha. Vai levar alguns minutos. Vai levar uns 4 ou 5 minutos. Então venha. Estaremos aqui para orar com você, conversar com você e te ajudar.
Agora, enquanto vocês ainda estão vindo, eu quero dizer uma palavra a todos vocês que estarão assistindo pela televisão, e vocês podem fazer seu compromisso aí mesmo, onde estiverem. Você pode estar em casa, pode estar em um quarto de hotel, eu não sei onde você está, mas Deus está falando com você. Faça seu compromisso. Ou você pode ligar para o número que está aparecendo na tela, e há alguém pronto para conversar com você agora e orar com você. E nós vamos te enviar o mesmo material que vamos entregar para as pessoas que estão aqui esta noite. Você pode fazer seu compromisso. Faça agora. Pagar no Pix tem desconto, mas tá sem saldo? Faça Pix no crédito. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no 4º capítulo do Evangelho de João, uma história maravilhosa na vida de Jesus Cristo. E apenas um versículo da Escritura, um versículo bem breve. Ele diz: "E era-lhe necessário passar por Samaria." Jesus estava ensinando. Os escribas e fariseus estavam ouvindo. Disseram-lhe que João Batista havia acabado de ser preso, e ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas vinham ouvi-lo, e ele ensinava com grande simplicidade, de modo que o povo comum o ouvia com alegria. Agora, ele precisa voltar para a Galileia. Ele está no sul, na Judéia, e vai para a Galileia. Ele não pega um avião, não pega um ônibus, não entra em um carro. Ele caminha. E embora não fosse uma distância muito longa pelos padrões de hoje, naqueles dias era um longo percurso de Judeia até a Galileia. Ele estava indo para Caná. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não gostavam uns dos outros. Se evitavam. Os samaritanos haviam se casado com outros povos, não eram de sangue puro. Então, os judeus sempre viajavam pelo lado leste ou pelo lado oeste do Rio Jordão para evitar passar por Samaria. Mas Jesus, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um compromisso lá que precisava cumprir. Esse compromisso havia sido marcado séculos antes, nos conselhos de Deus, que era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabe, grande parte das terras bíblicas é deserto. A água é extremamente importante. Os poços são importantes. E em Samaria, ao pé de 2 montanhas, estava o poço de Jacó, que ele mesmo cavou. Mas não há apenas a água que bebemos para suprir nossas necessidades físicas. Existe também a água espiritual. Jesus disse: "Eu sou a água da vida." Jeremias disse: "Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas." Em vários lugares, a Bíblia se refere a pessoas que não têm água espiritual. Isaías diz: "Sereis como um jardim sem água." No 1º capítulo de Zacarias, fala-se dos prisioneiros da cova, onde não há água. 2 Pedro 2,17 declara: "Estes são fontes sem água." A Escritura também diz em Isaías: "Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus." Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. O propósito dessa live é trazer paz para o seu coração, trazer Jesus para a sua vida, um lugar que você possa ter paz, que dinheiro não compra, que te traz regozijo, tranquilidade. Então esse é Jesus, é a palavra de Deus que te traz paz.
O mundo não te traz isso, não. As águas são como os nossos próprios corações. Nossos corações estão inquietos e nunca descansam. Eu observo as águas e elas nunca parecem descansar. Estão sempre em movimento, sempre agitadas, e Deus diz que não há paz para aqueles que o rejeitam. Não há paz para aqueles que não vivem para Deus agora. A escassez de água espiritual no mundo de hoje é imensa. As pessoas estão famintas e sedentas. Lemos sobre isso constantemente nos jornais. E as pessoas neste país estão indo para os reservatórios errados, buscando satisfação, procurando algo. Pessoas que vão buscar satisfação agora em fevereiro no carnaval. Satisfação carnal. E a satisfação espiritual, elas não têm. Carnaval vai passar, gente. Carnaval pula aí um bocado e passa. Mas a pessoa volta vazia, vai vazia e volta vazia. Você acha que alguém que pula carnaval vai cheio de Espírito Santo? Todo mundo está com a alma toda vazia. E aqui é o contrário. Aqui quer encher sua alma de Deus. Você vai encher de tranquilidade, paz, regozijo. Vai preencher esse vazio seu. Agora eles vão pular lá o carnaval lá e vai voltar vazios. Com certeza. Se não voltar, pior do que estava. E os governantes... Algo que somente a água da vida e o pão da vida podem suprir. E essa pessoa é Jesus Cristo, que é a água da vida e o pão da vida. Podemos andar pelas ruas das grandes cidades da América e ver nossos jovens procurando por algo, sem saber o quê. Como aquela garota da Universidade de Harvard. Ela chorou por vários dias. Finalmente, o psiquiatra disse: não posso fazer nada por ela. Então chamaram a família. O pai e a mãe vieram e ela finalmente desabafou com o pai. Pai, eu quero algo, mas não sei o que é. Muitas pessoas são assim. Elas estão procurando por algo e recorrem a todo tipo de coisa. Seja bebida, sexo, dinheiro, poder ou o que for, tentando encontrar essa resposta. Mas nada disso realmente satisfaz os anseios mais profundos do coração. Elas estão buscando algo que traga satisfação e sacie essa terrível sede espiritual que só Deus pode satisfazer. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. No Oriente Médio, a água é muito escassa e muitas vezes difícil de obter. Um homem que possui um poço de água, às vezes, está em melhor situação do que aquele que possui um poço de petróleo. Muitas guerras já foram travadas por causa da água. No texto de hoje, Jesus esteve ensinando na Judéia. Agora, ele está passando por Samaria. Era o caminho mais curto. Mas não era o caminho que os judeus daquela época costumavam seguir, porque não tinham relações com os samaritanos. Jesus sabia sobre a mulher que ele iria encontrar. Ele sabia que tinha um compromisso com aquela mulher. Ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição sobre relações raciais ou sobre como ganhar pessoas para Cristo. Jesus estava cansado. Ele se sentou junto ao poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa mulher chegou. Era quase meio-dia. As mulheres geralmente vinham ao poço à tarde, quando o clima era mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no meio do dia, quando o sol estava escaldante. Provavelmente por causa de sua reputação, ela era uma excluída social. Ela veio com seu cântaro buscar água. E Jesus lhe pediu um pouco de água para beber. Isso a deixou completamente surpresa, porque samaritanos e judeus nem sequer conversavam entre si. E com certeza, nenhum judeu pediria um favor a um samaritano.
Naquele momento, Jesus estava derrubando muitos preconceitos que as pessoas tinham, como o preconceito racial. E hoje à noite o Senhor Jesus está pedindo água para beber. Mesmo sabendo a sua necessidade. Porque Jesus já sabia que aquela mulher do poço ia estar ali. Jesus foi lá ter um encontro com ela. E Jesus pediu ela água para beber. E Jesus está pedindo você essa noite água para beber. E você vai falar, não é Jacó o dono dessa fonte que fez a água? O Senhor é maior do que ele? E o Senhor vai falar para você, se você tomar dessa água que eu te der, você vai ter rios de água viva. Você não vai precisar mais dessa água, não. Essa noite o Senhor Jesus está falando para você. Beber dessa água e saciar sua sede. Se você saciar sua sede, você jamais vai ter sede do mundo. Uma das maiores necessidades que temos na América é que o Senhor entre em nossos corações e remova o preconceito contra aqueles que não se parecem conosco e que não têm a mesma cor de pele que nós. Isso exige oração constante e sincera, clamando: ó Deus, tira isso do meu coração. Havia também o preconceito nacional, pois judeus e samaritanos não tinham nenhuma relação entre si. Hoje temos uma crise de nacionalismo em muitas partes do mundo. Está crescendo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão preocupadas com a situação global, porque existem muitas áreas perigosas no mundo. Sempre fui grato pelo trabalho de pessoas como James Baker, que ajudaram a promover a paz no mundo. Mas Jesus viu aquela mulher sentada junto ao poço de Jacó e disse: você poderia me dar um pouco de água? Ela ficou surpresa com tanta tolerância, cortesia e bondade que viu nos olhos dele. Então respondeu: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não têm relações com os samaritanos. Jesus não queria impor a religião a ela. Ele começou a conversa por outro assunto completamente diferente. Foi cuidadoso, foi diplomático, pediu um favor, colocou-se em uma posição de dependência diante daquela mulher. Então, Jesus disse: se você soubesse o dom de Deus e quem é o que lhe pede, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Deus oferece a todos nós um presente nesta noite. É algo pelo qual você não pode trabalhar. É algo que você não pode comprar. É algo que você não pode ganhar. É um presente. É gratuito. É água espiritual. É o perdão de todos os seus pecados por causa da cruz e da ressurreição. O profeta Isaías disse no capítulo 55: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Perguntou o profeta. E o vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Aquilo pelo qual vocês se esforçam tanto, aquilo que vocês tanto desejam e buscam para desfrutar, não satisfaz. Então a mulher respondeu: Senhor, você não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, tirará essa água viva de que fala? Veja, ela confundiu o tipo de água de que ele estava falando. Jesus falava de água viva, eterna. Mas ela voltou sua atenção para a água do poço.
Se você é do setor de serviços e não se preocupa com o seu planejamento orçamentário, pode saber que mais cedo ou mais tarde você vai... A Bíblia ensina que estamos cegos para as glórias e para a maravilha do amor de Deus e do Evangelho. Em 2 Coríntios 3,14 está escrito: mas os seus entendimentos foram endurecidos. E em 2 Coríntios 4:3-4 diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe um poder sobrenatural que cega... Então existe um poder sobrenatural que cega os incrédulos. As pessoas que não são de Deus, elas não vão crer nas coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela é para filhos de Deus. O Senhor Deus veio para os que estavam perdidos que ele veio buscar. O que não é de Deus, ele não veio buscar, não. Por isso que você vê essa bagunçaiada de carnaval aí, esse tanto de gente aí, ó. Quem é de Deus vai vir. E a palavra de Deus hoje está indo aí no seu coração aí para te buscar. Se você for de Deus, você vai vir. Você pode vir por alegria, por violência, mas você vai vir. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não. Então o Senhor Deus foi no poço para buscar uma que era sua. E a maioria das pessoas vão ser cegadas por incredulidade. Porque o Senhor Jesus veio buscar os seus. Ele não veio agradar o mundo todo, não. Ele tem parte com os seus filhos. Você espiritualmente. Fisicamente, você pode ter a visão perfeita, mas espiritualmente está cego. Você foi cegado por uma força espiritual externa, chamada o diabo. 1 Coríntios 2 diz: mas o homem natural, ou seja, você, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele te oferece essa água hoje à noite. Sua alma, seu espírito, sua mente estão sedentos por algo mais na vida que você ainda não encontrou? Ah, sim, talvez você tenha sido batizado, talvez tenha sido confirmado na igreja. Você pode ser uma boa pessoa e frequentar a igreja, mas lá no fundo do seu coração, algo está faltando. Não há o preenchimento, a satisfação e a paz que você gostaria de ter e que acredita que Deus pode te dar. O que você deve fazer? Beber da água viva. Jesus oferece essa água viva na cruz. Ele foi até a cruz, como a senhora Baker nos disse tão lindamente há pouco, e lá ele foi espancado e insultado. Mas esse não foi seu verdadeiro sofrimento. Seu verdadeiro sofrimento aconteceu quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele terrível, espantoso e misterioso momento, Deus colocou sobre ele os pecados do mundo, os seus pecados e os meus pecados. Tudo de errado que já fiz foi colocado sobre Jesus. Ele tomou o julgamento e o inferno que eu merecia naquela cruz. Jesus estava oferecendo a essa mulher água para sua alma sedenta. Nossas almas estão vazias, solitárias e culpadas. Aquela mulher sentia o vazio de sua própria alma e disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela era muito sincera, mas somente a sinceridade não é suficiente. Alguns anos atrás, no Rose Bowl, um homem pegou a bola de futebol americano e todos começaram a gritar. Todos estavam de pé porque o placar estava empatado. Ele correu para fazer um touchdown, mas foi na direção errada e marcou para o outro time. Ele estava muito sincero.
Você nunca viu alguém mais sincero do que ele naquele momento. Mas ele estava errado. Você pode ser sincero na sua religião, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho do juízo e da morte. Talvez você esteja no caminho errado. Deus está te pedindo nesta noite para se voltar para a cruz pela fé, arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo como Senhor e Mestre. E tenha certeza disso. Há centenas de pessoas aqui hoje à noite que têm religião, mas não têm certeza sobre seu relacionamento com Cristo. E você gostaria de ter essa certeza antes de sair daqui. Gostaria de saber que se morresse esta noite, iria para o céu. Mas você não tem certeza. Não sente aquela paz e alegria que acredita estar em algum lugar, mas que ainda não encontrou. Venha e beba dessa água viva que é Cristo nesta noite. Agora, o reino de Deus não é algo fácil de se entrar. Jesus disse que é preciso passar por uma porta estreita e andar por um caminho estreito. E talvez você seja mal compreendido, até perseguido e possa sofrer por sua fé. Então, Jesus disse a ela: vai chamar o teu marido. Agora, ele havia tocado em um ponto sensível. Que lugar ele tocou na vida dela? Ele conhecia seus pecados e ele conhece os seus. Que enchente esmagadora de culpa e remorso isso causou nela. Ela se encolheu. Foi como se 1000 holofotes tivessem sido acesos em seu coração e todos os segredos sujos de sua vida saltassem para a luz. Nenhuma pessoa pode se aproximar de Cristo até que haja convicção de que pecou contra Deus e tenha se arrependido. E arrependimento significa mudar de mente, mudar de direção, mudar a maneira de viver. Significa que você está disposto a mudar. Ela tentou disfarçar e disse: eu não tenho marido. As Escrituras dizem: o que encobre o seu pecado não prosperará. Jesus, com suavidade, lembrou-lhe que, tecnicamente, ela estava certa. Ela não tinha marido. Ela já teve 5 maridos. E o homem com quem ela agora estava vivendo não era seu marido. Tenha a visão completa de todos os ângulos da sua frota, com até 5 câmeras instaladas, fora e... Então, ela disse 2 coisas. Senhor, eu percebo que você é um profeta. E por favor, Senhor, me dê dessa água viva. Eu quero. Eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live, porque é 1 hora de live, eu não posso passar de 1 hora. Falta 4 minutos para encerrar a live e já vai dar 1 hora de live. Então Deus abençoe vocês. Espero que a live possa estar ajudando vocês, né? Que você possa ser uma mulher do poço. O Senhor Jesus está indo ao seu encontro, querendo te dar água viva para você beber. E é o Senhor Deus que pode fazer isso. Mas você tem que arrepender dos seus pecados e ser batizado no nome do Senhor Jesus. E só assim o Senhor Jesus vai poder te dar água viva para que você possa limpar toda a sua incredulidade, todo o seu comportamento, se for do mundo, e se aproximar de Deus. Então essa mensagem é para te aproximar mais de Deus. O intuito do canal é esse, levar Deus para a sua vida. O povo está pulando carnaval aí com essas coisas, e aqui não, aqui é coisas de Deus para edificar a sua vida. Deus abençoe vocês aí, eu vou encerrar a live. 1 hora de live, não posso passar, principalmente no TikTok, porque se passar de 1 hora, eu não consigo publicar o vídeo desse aí, salvar a live. Então, geralmente eu encerro primeiro no Instagram, e depois eu encerro vocês aí no TikTok. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu agora estou fazendo de manhã a mensagem do nosso profeta William Marlon Brana, perguntas e respostas. Eu comecei hoje, tá? De manhã eu já fiz.
Já terminei o 7C e agora nós estamos na pergunta e resposta. Sempre quando eu posso, eu trago à noite, mas meu compromisso mesmo é na parte da manhã, né? À noite é uma hora extra que eu falo. À noite eu não tenho compromisso com vocês aí do outro lado, não. Eu faço porque eu gosto de estar escutando as coisas de Deus e também aprendo muito. Mas, geralmente eu trago na parte da manhã mesmo. À noite é quando eu posso. Então, uma boa noite. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui. Encerra primeiro no Instagram, tá?